Senhores vereadores, comunidade que nos assiste aqui pessoalmente, bem-vindos à Câmara, ao número expressivo de pessoas que também nos assistem pela internet. Não por acaso, sempre depois de uma votação polêmica, os acessos ficam muito maiores, vereador Lírio, na internet, todos que nos prestigiam, a imprensa. Eu só queria... aconteceu de novo esse problema da de um problema de iluminação aqui na Câmara, dizer que nós estamos trabalhando para resolver, porque é necessário, a Câmara não é velha, tem 9, 10 anos, mas precisa de alguns reparos, esse é um dos que nós estamos fazendo. A Câmara de Vereadores passa agora, está sendo pintada também para manutenção do prédio, as cadeiras, externamente, vereador, externamente. Sim. As cadeiras foram trocadas, aquelas que estavam rasgadas, tanto que há uma coloração diferente, porque as amarelas são do tempo, né? A gente vem trabalhando, os microfones foram trocados porque tiveram problema, então aos poucos a gente vem procedendo com melhorias, mas isso demanda tempo, demanda dinheiro, então só queria justificar que isso é mais um problema que está sendo resolvido aqui na Câmara de Vereadores. Também queria cumprimentar... Claro. Eu sugiro que o senhor comece a discutir até com a população a cor da nossa Câmara, conforme nós conversamos esses dias. Né? Não dá mais para fazer isso porque já está sendo pintado, vereador. Já está sendo pintado? Já, então, mas vai ser bonita, vereador. Vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito. Difícil ficar mais feio, mas vai ficar mais bonito sim, tenho certeza. Até, por exemplo, sentei na cadeira do vereador Lírio para conversar com o vereador Fernando Malon hoje, antes do senhor chegar, e a cadeira... né? Já pedimos a solução. O que eu quero dizer com isso? É uma cadeira, um microfone, é isso, é aquilo, mas, por exemplo, nós investimos um dinheiro que ninguém vê, vereador Fernando Malon, nas persianas foram todas arrumadas, porque senão daqui a alguns anos ia ter que trocar tudo, aí era 13 mil reais. Então, a manutenção é necessária, esse tipo de coisa, eu queria justificar. Cumprimentar não o jornalista hoje, mas o Pedro Esquiba e o seu Divino, que representam a sociedade de Varsóvia. Eu acho que o Pedro também representa a sociedade, não? É só coincidência da camiseta da Polônia hoje. Coincidência? Mas aproveitar o gancho da camiseta hoje, também do presidente, para dizer que é um trabalho silencioso também, mas que a co-irmandade com a cidade de Chorzów, na região de Katowice, na Polônia, avança bastante. Eu preciso de alguns relatórios da sociedade de Varsóvia que me serão enviados, mas aproveitava o ensejo para dizer que esse encaminhamento, essa relação entre as cidades avança e caminha muito bem. Inclusive, a cidade de Curitiba fez uma co-irmandade com uma cidade do Peru recentemente. É uma atividade normal e que avança. Isso eu trago na semana que vem. Eu não quero ressuscitar nenhum morto, eu não quero ficar falando, não quero brigar. Como é bom quando essa Câmara de Vereadores é mais tranquila e serena como hoje, mas a gente precisa restabelecer algumas verdades, precisa restabelecer alguns fatos, e eu vou ser muito rápido, apenas para pontuar, e até, claro que se for necessário uma parte, nesse assunto é preciso sim. Mas antes de falar dele, eu acabei de lembrar, estava aqui no meio das minhas anotações. No dia 13/8, eu tive uma reunião com o prefeito, aquela reunião que gerou um certo desconforto entre a Câmara e o prefeito, era sobre o ônibus universitário. É isso mesmo que eu quero dizer. Há 13 dias, há 12 dias foi combinado com o prefeito. Eu disse ao prefeito, eu aguardo essa reunião por 8 meses. Vamos fazer a reunião, vamos fazer o projeto andar. O prefeito diz, agora vai. Agora isso aqui vai parar. Chega de falar, vamos fazer. Não foram as palavras exatas, tá, vereadores? Mas disse, eu senti fé, eu falei, agora, gente, agora é revolução. E a reunião marcada, vereador Fernando Malon, eu, equipe da Câmara, equipe da Prefeitura, todo mundo preparado, todo mundo estudou a matéria para poder ir debater e fazer a cidade de São Bento do Sul, deixar seus estudantes aqui, e às 5 horas da tarde me liga a secretária dizendo, olha, vereador, a reunião foi cancelada. Digo, mas por que, secretária Auriene, por que foi cancelada? Porque eu achei que agora ia. Disse para ela, entusiasmado ainda, ela disse, porque nós temos que ter uma reunião com o prefeito amanhã, ele quer esperar um pouquinho para ver esse projeto. Eu falei, tá bom, desliguei. Então, eu não sei por que o prefeito faz isso. Logo ele, que gosta tanto de agilidade, disse aqui no jornal ainda, que projetos considerados importantes para a prefeitura ficam parados no legislativo. Se fica parado é 30 dias, lá está faz 8 meses parado. Por que será que foi cancelada a reunião, vereador Peide? Por que, vereador Tirso? Da nossa parte, todos estavam, mas por quê? Que dúvida. Mas o assunto que me traz, vereador Fernando Malon, envolve o senhor, e eu queria, antes de mais nada, eu ia abrir falando disso, cumprimentar,
pela decisão do Tribunal de Contas, é só um alento depois de tudo que o senhor sofreu na época. Eu sofri, eu não vou dizer a mesma coisa, mas da mesma intensidade talvez, mas dói do mesmo jeito. Cada um tem o sentimento pessoal que machuca muito quando da acusação. Então eu queria lhe cumprimentar e dizer que, por menos que seja repercutida a vitória, eu sei que o sentimento pessoal é muito valoroso e o senhor merece, porque eu sei da dor que é ser acusado injustamente. Mas, vereador, o senhor disse aqui na sua palavra livre na semana passada a respeito da questão da votação, que foi rejeitada, e depois ela repercutiu na imprensa, e a gente precisa esclarecer isso, e se não for o caso, a gente que volta. Até porque no jornal de sábado e domingo saiu o seguinte, a nota da Gazeta, ao estilo bumerangue, diz o seguinte: o problema agora é que o orçamento previsto para todo o ano da Transresíduo já chegou ao máximo. E para que um novo projeto autorizando o aumento de dotação seja enviado para a Câmara, os próprios vereadores terão que pedir à Prefeitura que o faça. Ou seja, vão ter que assumir o erro e pedir um novo projeto. Mas, em suma, diz o seguinte, que os vereadores têm que pedir um novo projeto para o prefeito. O senhor citou isso também aqui. Aí o prefeito pegou embalo na explicação, abre aspas, e diz: tenho a expectativa que os vereadores reflitam e peçam um novo projeto. Eu também tenho a expectativa que o prefeito reflita, a equipe dele lá dentro, e pare de falar bobagem no jornal e sabe o que é certo. E aí também no jornal de hoje, diz aqui, em defesa, tinha uma contemporização, todo vereador diz, para ele a única solução agora seria os vereadores pedirem ao prefeito Fernando Turic que encaminhe um novo projeto para a Câmara. Então nós pedimos. Vereador, eu pesquisei, não é um confronto, de forma alguma, mas para a gente restabelecer isso. Eu consultei o regimento, e daí se o senhor tiver um entendimento diferente, por favor, fique à vontade. Repito, não é um confronto. O artigo 199 do nosso regimento diz: não se admitirão e serão restituídos ao autor as proposições. Então, ao prefeito, no caso, que é o autor. Quando consubstanciem matéria anteriormente rejeitada, ou vetado, não é o caso, salvo se estiver subscrita pela maioria absoluta do Poder Legislativo. Ou seja, o prefeito tem que enviar um novo projeto subscrito por pelo menos 6. Mas não quer dizer que a iniciativa tenha que partir daqui. Até porque nós não temos a competência para legislar sobre esse tipo de competência. Nós não podemos. O que poderia fazer, vereador? Só para estabelecer que dá a impressão que a bola está conosco. Diz, agora nós temos atitude, quando certo não é isso. A bola continua com o prefeito. Ele só tem que alinhar, sentar, propor, e aí 6 vereadores, não importam quais, independente de bandeira política, acatando a sugestão do prefeito, ele volta à Câmara, que vão assinar junto com o prefeito. Mas não vai vir daqui para lá. Então, o que o prefeito diz aqui, tenho a expectativa que os vereadores reflitam e peçam um novo projeto, já está refletido, está tudo, mas ninguém vai pedir nada. A iniciativa é dele. A iniciativa legislativa, nesse caso, é do Poder Executivo Municipal. Então, eu só queria deixar claro, porque constam 3 citações no jornal dizendo que é nossa. Não é. Por favor, claro. Se o vereador presidente me concede, pela complexidade da matéria. Lhe concedo o tempo necessário. Eu mencionei o regimento interno na última sessão. A nossa lei orgânica, artigo 36, diz: a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, entenda-se o ano. Certo? Sessão legislativa significa o ano. Mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. A maioria dos membros vai ter que propor essa matéria? Eu não entendo dessa forma. E como é que vão fazer? O prefeito vai apresentar um novo projeto. Isso. E vai ter que ter 6 votos favoráveis? É isso que eu entendo. 6 assinaturas. Então o prefeito vai ter que fazer o projeto, ele como prefeito, e pedir mais 6 assinaturas? É o meu entendimento, pelo que eu estudei da matéria. Posso fazer uma parte? Vamos parte? tentar. Não é permitido essa palavra trocada, mas considerando a complexidade, vereador presidente. Está me devolvendo, eu lhe concedo a parte, vereador Pete. Obrigado, vereador Fernando. Se fosse assim, qualquer situação que nós entendêssemos como legislativo não adequada, nós rejeitaríamos no primeiro momento e, na sequência, proporíamos do jeito que quiséssemos. Viraria legislativo. Qualquer matéria, inclusive que não fosse de nossa competência. Consequentemente, o entendimento tem que ser de que tem que partir do prefeito e o projeto que esteja assinado pela maioria.
Agora eu lhe permito a parte. Obrigado, vereador. Para a gente fazer uma análise técnica da situação. Muito bem. O projeto tem que vir. O que eu entendi é que a maioria dos membros da Câmara teria que pedir ao prefeito para mandar o projeto. Entende que não. Tudo bem. O prefeito vai mandar um projeto, ele assinando o projeto, acompanhado de pelo menos 6 assinaturas. Eu pergunto aqui, todos nós entendemos que precisa ser feito. Não há possibilidade de transposição orçamentária de uma dotação para outra por decreto nesse ponto, certo? Perfeito. Portanto, precisa de lei. Eu pergunto, precisa de 6. A oposição, porque se a oposição não concordar, não vem o projeto. A oposição concorda com o envio de uma matéria desse sentido? É evidente que sim, desde que ele Porque converse. daí, Claro. né? Porque daí é o seguinte, vamos assinar os 10. Hã? Não é, esquece o repasse. O repasse vocês não vão aprovar. Estou falando da suplementação orçamentária. Só isso. Não vem projeto de repasse de dinheiro, porque isso não adianta, não vai haver discussão, não vai haver aprovação. No sentido de, o prefeito manda um projeto de lei assinado por 6. Acho o seguinte, os vereadores da oposição votaram contra. Foram 4 votos, Vossa Excelência não votou, o vereador votou e não assinou. Não estava aí. Os 6 de oposição assinam? Se os 6 de oposição assinam, eu entendo que os 3, não posso falar pela bancada do PSTB, os 3 do PMDB também assinam. Ou seja, vive um projeto do Executivo assinado pelos 10 vereadores, eu me comprometo a ir buscar o projeto, chegar aqui para os 10 assinarem. Se os 10 assinarem, fazemos. Me permita, então, concluir. O senhor quer uma parte? Quero Claro. uma parte. Vamos entender assim. Se não houvesse necessidade nesse ano, vereador César Godoy, vereador Fernando Malão, o prefeito mandaria no ano que vem, sem a necessidade do apoio dos vereadores. O que o prefeito faz é um projeto lá, um novo projeto, e coloca a assinatura dele e coloca o nome dos 10 vereadores. Esse projeto vem para essa Casa de Lei com o nome dos 10 vereadores. Ele precisa de que 6 assinem embaixo, concordando com o envio do novo projeto. Se os 10 assinar, melhor ainda, entende? Mas ele coloca o nome dos 10 vereadores, não pode escolher 6 vereadores para dizer que vai colocar aqui. Ele coloca 10 vereadores, o nome dos 10 vereadores no documento, envia a essa Casa de Leis, porque está dentro da mesma legislatura desse ano, que se ele mandar de lá para cá, é inconstitucional, sem assinatura de pelo menos 6 vereadores. Só para esclarecer isso aí. Muito obrigado pela parte, vereador. Posso? Eu vou fazer essa construção, se me permite. Eu gostaria de falar um pouquinho, mas vereador Pedro, o senhor tem a palavra. Não, justamente pelas colocações do vereador Fernando Malon. A rejeição do projeto foi baseado no repasse financeiro. Ponto. E no nosso entendimento, o repasse financeiro o repasse orçamentário ficava prejudicado pelo repasse financeiro. Não dava para votar em separado. Ok? Não dava, porque se retirássemos o dinheiro do orçamento de pagamento da dívida, como estava proposto, e não fizéssemos o repasse financeiro da forma como estava proposto, ficaria faltando dinheiro no orçamento. Então, estava prejudicado. Portanto, aquilo que foi falado no jornal também, que dava para ter sido votado, não sei o quê, não é verdade também. Não é verdade. Então, temos que restabelecer essa situação. Conseguir 6 assinaturas, ou 10 assinaturas, de um projeto que vá suplementar o recolhimento de lixo, obviamente que se consegue, desde que esses valores também sejam trabalhados com os vereadores. Porque na justificativa do projeto, inclusive, se falava do repasse ser e me perdoe estar me estendendo aqui, mas o repasse ser para cobrir o excesso de gasto que aconteceu por conta de algo que não estava previsto no orçamento, ou seja, o transbordo para Rio Negrinho. Estava na justificativa. Não o repasse. Sim. Sim, a suplementação. Mas e no mesmo espaço, dizia-se que era para cobrir do período de dezembro a junho, que em torno de R$1 milhão. Dezembro é o orçamento passado. Então, janeiro a junho, eu não sei, agora não me recordo exatamente quando que foi restabelecido, mas creio que no mês de julho. Então, de janeiro a junho desse ano, foram gastos 143 mil a mais com o transbordo. Isso gera R$868 mil.
Consequentemente, vereador Fernando Malon, a ideia é construir. Então, que se construa um projeto de suplementação e a assinatura será perfeitamente cumprida. Bom, continuando, senhores vereadores, eu acho que a discussão é saudável, embora não seja esse o meu objetivo quando iniciei a fala. Pelo seguinte, não dá para chegar aqui ou ali ou acolá, falar e aí vai repercutir de uma forma que não é justa. Aí o prefeito vai para o jornal dizendo que a gente fez politicagem e faz exatamente isso. Não, vereador, dizer para a gente que a gente tem que ir lá pedir um projeto novo é fazer politicagem, porque não é isso que tem que acontecer. Bom, então vamos... Só que é o seguinte, a prova do entendimento vai ser pelo envio do projeto. Se ele mandar o projeto do jeito que eu estou sugerindo, é porque o entendimento está certo. Se ele enviar do seu, é porque o senhor está certo. Eu não considero o entendimento, eu respeito o seu. E o senhor sabe quanto eu respeito como advogado, que aí vai fazer parte da interpretação. Mas é ruim dizer isso. Não foi isso que aconteceu. Não é isso que está acontecendo. Ele precisa das 6 assinaturas, pode ser 4 daqui, 2 ali, 1 daqui, pode ser. Claro que pode ser as 10, porque vai construir. Onde eu quero chegar com isso? Temos que tomar um pouco mais de cuidado para não deixar os ânimos se inflamarem tanto assim quando de uma derrota, eu vou chamar assim, não é derrota, mas entendam como uma rejeição de um projeto, porque senão aí tem que ficar justificando o injustificável. Eu tenho certeza também que para muitos que nos assistem hoje aqui, tanto pessoalmente como pela internet, não entenderam 1/3 que nós falamos. Porque é difícil. Tanto que é difícil, né, vereador Tirso, entender o regimento, a questão técnica, a coisa toda, ele é mais complicado, porque ele é técnico e é difícil. Então eu queria restabelecer essa verdade porque realmente precisa. E se for dessa forma de assinar 6, o que muda na prática para quem está nos ouvindo? O que muda na prática isso? O que muda na população? Muda que nós vamos passar por um processo de construção legislativa em parceria o Poder Executivo e o Legislativo e assim dar encaminhamento para as demandas do município. Porque senão vai continuar o que estão falando, vamos levar o lixo na casa do vereador que votou contra. Aí eu nem sei como é que eu fico nessa história, se por eu ter me posicionado o lixo vai na minha casa também. Eu não sei como é que funciona lá no final. E o problema não são as pessoas que não entendem falando isso, são aqueles que entendem mandando levar o lixo em casa. Quando o legislador incentiva a bagunça, aí, meu amigo, aí não dá mais. Então, o que eu quero dizer, vamos construir. E, para finalizar, eu gostei muito do editorial do jornal A Gazeta de sábado e domingo. Eu não vou ler todo, mas o trecho que eu acho que reflete o momento, vereador Fernando, porque nós já conversamos isso em minha sala, no contexto geral, mas diz o seguinte: em São Bento do Sul, há muito não se via falar em uma disputa entre Prefeitura e Câmara de Vereadores, porque quem estava no governo tinha maioria, é verdade. O prefeito Magno tinha maioria, o prefeito Fernando Malon tinha maioria na Câmara. Não tinha, tudo bem, mas o contexto mostrava isso, a tranquilidade e tudo mais. E a constatação da Gazeta que leva aqui, isso não acontece e serve de estímulo a pensar. Será que nunca houve nada de errado, que sempre tudo foi aprovado? Será que agora estão fazendo tudo errado que merece reprovação? Ou será que sempre se aprovou por ter maioria e agora se rejeita por ter minoria? Essa reflexão é importante, ela é interessante. Existem todas as possibilidades aqui, só que na hora de a gente buscar mais construir juntos e não ficar falando que tudo é culpa da oposição, do que ficar para construir. Agora eu lhe pergunto, já que o objetivo é construir, sinceramente, sem ironia, por que a reunião do estudante do ônibus universitário foi cancelada de manhã? Esse é um ponto que eu ia falar. Eu acabei de ver uma Então, mensagem. Acabei de ver uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que foi, e parece que tinha sido falado do senhor, que a reunião foi cancelada porque vai ter uma reunião de secretariado justamente para ver a questão de suplementação orçamentária de 1,5 milhão. Foi isso que foi passado para o senhor? E no que isso envolve o ônibus? Porque não era para ter a secretária junto? Bom, Não foi isso que foi informado eu para o não senhor? sei se ela... Na nossa reunião, sim. Foi informado para o senhor nesse sentido? Na minha reunião, sim. Na nossa reunião de amanhã. Isso, às 8 Foi da manhã. falar que foi cancelado. Ela me disse o seguinte, que por ter uma reunião com o prefeito, queriam redefinir parâmetros para depois a gente discutir o ônibus. Não falou que pela ausência dela. Eles estão falando justamente porque vai ter uma reunião de secretários em que vão discutir a questão da suplementação orçamentária. Mas veja bem, isso aí é uma questão de... Porque vai ser marcada amanhã. Mas essa semana que vem faça essa reunião do ônibus universitário. Tudo bem, obrigado. Eu só queria também deixar muito claro que eu excedi em muito tempo que era me dado, porque eu fui aparteado e era uma matéria que gerou polêmica. Eu só quero dizer isso, para depois não sair dizendo assim, ele é presidente, ele pode falar mais. Não é isso. Tá? Até falei menos que os apartes. Obrigado, vereadores.